Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estamos juntos no nosso programa Gente de Fé, aqui na Canção Nova, bendizendo a Deus pela oportunidade de tocarmos em testemunhos que nos fazem homens e mulheres de fé. Bendito seja Deus. E hoje eu tenho a alegria de acolher aqui na Canção Nova, no nosso programa Gente de Fé, a Maria Gabriela, a nossa Miss Brasil. Deus te abençoe, muito bem-vinda. Amém, Padre. Obrigada por me receber aqui, por essa oportunidade de estar aqui na Canção Nova e poder partilhar um pouco do que Deus tem realizado, o inimaginável que Ele tem realizado na minha vida. Muito obrigada. Que bom ter você conosco, viu? Deus te abençoe. Amém. Sempre mais, abençoe também a sua família. Amém, Padre. Maria, conta pra gente, por favor, a sua história de fé, sua família, é uma família católica, de berço, como que é a sua família e também da sua infância, do seu crescimento na fé e na presença de Deus. Padre, essa história é bem interessante. Você é de onde? Eu sou de Teresina, no Piauí. Piauí. Sou filha de Silvia Lacerda e de Fernando Lacerda. Meu pai é pernambucano, minha mãe é piauiense. Tenho um irmão mais novo, por parte de mãe e de pai, que é o Fernando. Hoje, Frei Fernando. E tenho 3 irmãos mais velhos do primeiro casamento do meu pai. E tudo começa ali na minha infância. Tive uma infância maravilhosa, muito feliz, com muito amor, rodeada de muito amor. Mas não era muito de igreja, nunca fiz catequese, nunca fiz nada disso dentro da igreja. Frequentava aos domingos ou bem raramente. Sim. Mas fui vivendo esse entendimento da fé na escola. Eu estudei numa escola chamada Instituto Dom Barreto, foi inclusive um bispo que fundou. Olha só. E era comandada por franciscanos seculares, então meu professor de religião era um padre, o meu professor de entendimento era um diácono. Então, assim, eu sempre tive muito contato com a igreja, mas de uma forma mais informal, ali na educação, mas sem ser aquela coisa, realmente estou fazendo uma catequese, estou dentro da igreja. Mas ali aos 9 anos houve um momento bem marcante da minha vida, que foi quando meu pai acabou falecendo. E a partir daí foi que nós, a minha mãe, eu e meu irmão, começamos a frequentar de fato a igreja. E a partir daí que começa realmente essa nossa caminhada com Deus diretamente, estando em comunidade, estando em uma paróquia. Mas é incrível como Deus ele vai nos blindando de muitas situações, de muitas coisas e vai nos guiando para o caminho que Ele deseja, não é? Sim. E mesmo sem conhecer a igreja, eu senti o amor de Deus, mesmo sem saber o que era o amor de Deus, sem saber o que era ter fé. E fui começando essa caminhada até ali na adolescência. Aí, aos 11 anos, eu fui convidada para entrar no grupo de coroinhas. Aí entrei, nem sabia o que era ser coroinha, mas entrei no grupo de coroinhas. Depois o meu irmão veio também e começamos essa caminhada. Minha mãe coordenadora do bazar, a gente sempre na comunidade servindo, até vir para São Paulo, que isso foi em 2019. Sim. E aí que começa a história interessante, Padre. Porque assim, quando a gente chegou passamos 2019 em fase de adaptação, começamos a escola aqui e tudo mais, eu ainda era menor de idade, meu irmão também. E a gente logo procurou uma igreja pra gente servir. Como a gente era coroinha, queríamos continuar o serviço aqui em São Paulo. Sim. E aí começamos a servir na Paróquia Imaculada Conceição, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. E depois veio a pandemia. E aí que vem um momento também muito marcante nessa caminhada. Porque foi nesse momento de não ter Deus, não ter missa, não ter ali aqueles momentos realmente em comunidade que a Silvia, especialmente a minha mãe, começou essa busca por Deus. Sim. Em casa, através das redes sociais. E eu hoje agradeço tanto a Deus por haverem tantos canais de evangelização, como a Canção Nova, como Frei Gilson, como tantas pessoas que fazem essa evangelização através das redes, e eu fui uma das pessoas que foi alcançada através das redes sociais. Sim. Começou tudo com o Ítalo e a Aninha, do Ceará. Não sei se o senhor os conhece, mas foi uma bênção. Começamos o terço com eles e depois conhecemos o Frei Gilson, o da minha mãe. Começou com o sim dela. Sim. E então nós começamos a fazer as orações, meditações diárias, homilias, pregações, tudo com o Frei Gilson. E aí começou a nossa conversão, Padre.
conversão de fato. Até então nós estávamos na igreja, servíamos na igreja, mas não éramos católicos de fato. E existe uma grande diferença entre estar na igreja e ser igreja. Sim. E a gente foi entendendo isso ali na prática, na vivência, não é? E aí começou o chamado primeiro para minha mãe, depois para mim e para o meu irmão. E aí, então começamos esse momento de aprofundamento espiritual. Eu comecei a buscar muito. Realmente eu busquei a catequese através das redes sociais e por minha conta, por querer conhecer mais de Deus. E eu lembro que eu passei por um momento ali de apatia e frieza espiritual nesse período de 2020. Foi bem difícil para mim, porque eu não entendia. Sim. Eu não tinha um entendimento, por exemplo, de fazer uma direção espiritual para entender por que eu estava passando por aquele momento. Não entendia também o porquê daquilo estar acontecendo comigo. Se eu estava buscando Deus, por que Ele não falava comigo? Mas foi muito importante passar por esse momento porque eu pude entender que eu não preciso sentir Deus para Ele estar comigo e eu estar com Ele. Nós somos um só, independente do arrepio, independente da sensação. E foi a partir daí e também da confissão, que eu busquei a confissão por uma homilia do Frei Gilson, uma pregação onde ele falava a importância do sacramento, que eu entendi realmente qual era o caminho. Era buscar realmente a Deus ali, através do seguimento fiel à Santa Mãe Igreja, aos sacramentos, aos 10 mandamentos. E foi muito importante para mim viver esse momento ali de deserto, para depois vir a bonança realmente do sentir a presença da confissão. Falando para o padre, eu já pude sentir a presença de Deus e para mim ali era tudo que eu precisava, não é? Era tudo que eu queria, o que eu buscava. E aí, padre, eu fui entendendo que era realmente muito importante buscar os sacramentos, buscar a confissão, buscar tudo isso. E foi a partir daí que eu realmente comecei meu processo de conversão na igreja. Maria, você dizia da importância da fé que não é só medida a partir dos sentimentos, mas daquilo que fala na carta aos Hebreus, que mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mas acreditar. Então Sim. Você passou por isso, né? Por esse processo de fé que te levou a enraizar a tua fé na catequese, nos sacramentos, né? Sim, exatamente, padre. Realmente uma coisa que eu entendi é que a fé é decisão. E o amor também. A gente tem que escolher estar com a pessoa, ter relacionamento com a pessoa, assim como é com Deus. O amor é decisão, de fato. Então, quando eu pude entender isso ali na minha vivência, e com certeza isso foi dom do Espírito Santo, foi sabedoria concedida por Deus, porque sozinha a gente não entende essas coisas, né, padre? E foi havendo essa profundidade, essa necessidade de profundidade na fé. E, claro, tendo bons padres que nos guiam, que nos dão esse entendimento através das pregações, das homilias, tornam o caminho mais fácil, né? Ter essa direção, esse direcionamento. E foi isso que eu busquei com o Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, com o Padre Leonardo Wagner, com a Canção Nova, com tantos canais que nós temos hoje de evangelização. E a partir disso a gente vai se encontrando de fato com Deus. Mas realmente ali o meu primeiro encontro real com Deus foi na confissão. Então eu sempre falo da importância desse sacramento e também falo do quanto foi importante para mim poder me crismar. Porque eu fiz a minha catequese para o crisma, não é? Sim. Fiz ali alguns meses aliás, eu acho que foi um ano. Foi um tempo que era o ideal, né, para se fazer o crisma. Acabei não conseguindo me crismar por não haver uma possibilidade, uma disponibilidade. Tive que fazer uma viagem no dia do crisma, então acabei não conseguindo. Mas passou-se um ano e aí eu estava pronta. Porque era para eu viver esse momento do crisma, eu ainda estava com dúvidas, eu ainda precisava entender mais, eu precisava aprofundar mais. E quando Deus permitiu que acontecesse, foi no momento que tinha que acontecer e foi perfeito. Por isso que hoje eu digo, eu sou católica, porque eu realmente me crismei sabendo o que era ser católica e buscando esse entendimento. Então, fui muito feliz no meu crisma e hoje, realmente, cada vez mais, essa é a sensação, eu quero mais. É uma fonte inesgotável que a gente quer estar mais com Deus, quer entender mais. E a Igreja Católica é esse conhecimento tão profundo que quanto mais você estuda, mais tem o que você aprender. É impressionante a história dos santos. Tudo na igreja é
interessantíssimo, e é sublime, e é lindo. Então, eu sou muito encantada por ser católica e poder ter vivido isso junto com a minha família tornou tudo mais especial. Que maravilha. Quando você falava que se preparou, mas ainda tinha dúvidas, e Deus permitiu, né? Porque na Canção Nova nós falamos assim, nada é coincidência, tudo é providência de Deus. Então, a minha mãe chama Deus-cidência. Deus-cidência. Não existe coincidência. Verdade. Muitas pessoas falam isso. E que não era o tempo, porque você precisava de um aprofundamento maior. E quando chegou a hora certa, Deus permitiu que acontecesse, né? Sim, foi uma E a partir daí, Maria Gabriela, o que Deus foi te pedindo, tanto na fé, mas também nos teus estudos, na profissão, naquilo que são as lutas do mundo normal que cada pessoa tende a seguir? Sim, acho que das principais decisões que eu tive que tomar realmente foi com relação à minha carreira de modelo. Sim. Porque, querendo ou não... Você já era modelo nessa época? Comecei com 9 anos também. Olha só. Eu comecei a trabalhar como modelo como uma forma de completar aquele vazio que o meu pai tinha deixado. Era algo que eu gostava muito de fazer. Minha mãe era modelo. Ainda é, né, Silvia? Mas, assim, foi algo que eu achei essa possibilidade de me completar. Sendo que eu precisava me completar com Deus, mas eu não tinha esse entendimento. 9 anos não vai ter, não é, padre? Sim. Então, eu comecei muito jovem. Assim que eu comecei a caminhada na igreja, eu também comecei a trabalhar como modelo. Então, era uma coisa que eu só me via fazendo isso. Eu, muito novinha ali, com 13, 14 anos, eu pensava, gente, eu não preciso fazer faculdade, não preciso fazer nada, porque eu já me encontrei na minha profissão. Mas aí Deus vai nos guiando nos caminhos e vai nos dando entendimento. E em 2020 também, foi quando eu realmente tomei a decisão de não ser mais modelo. Engraçado isso, porque foi uma decisão muito difícil. E a Ana Clara, ela era modelo também e ela falava muito nas lives dela. Eu deixei de ser por amor a Deus, para seguir a Deus, porque querendo ou não, a parte da modelagem, existe muita ideologia, existe muita questão da masculinização das mulheres e feminilização dos homens. Então, os papéis se tornam invertidos e também superexposição do corpo, superexposição, assim, extrema, especialmente de nós, mulheres. Então, aquilo começou a me incomodar de uma forma que eu falei, eu não me encaixo mais aqui. Hoje eu tenho alguns trabalhos, algumas marcas que eu faço, mas, obviamente, de uma forma mais conservada, com roupas mais adequadas, com valores mais adequados ao que eu vivo hoje. Então, querendo ou não, ainda trabalho com a minha imagem, mas hoje de uma forma que eu realmente me sinto à vontade com isso. E eu sinto que foi a decisão correta. Sim. Hoje, também nesse processo ali, em 2021, eu comecei a fazer minha faculdade de jornalismo, então foi algo muito marcante também para mim. Porque, como eu falei, eu nem pensava em fazer faculdade. Imagina pensar em um curso que eu me identificasse. Mas depois que eu comecei realmente a me apaixonar pela comunicação e fazer o meu curso, finalizar o meu curso também dentro desse processo com Miss, com tantas coisas, e também com esse meu processo de conversão foi muito importante. E hoje realmente eu entendo que foi também um propósito de Deus, esse meu apaixonar pela comunicação, já que Deus hoje me pede para falar da minha fé, falar em nome da igreja também, por ser igreja eu também posso falar em nome da igreja. Então é um chamado à evangelização realmente. E se eu não tivesse me apaixonado por comunicar lá atrás, talvez hoje eu não teria essa coragem de falar do que eu acredito e falar com veemência, com certeza de tudo que eu acredito. Então, tudo foi providencial na minha vida, padre. Graças a Deus. Tem alguém que mandou uma mensagem para você. Ai, vamos acompanhar? Sério? Sou Fernando, sou irmão da Gabi, sou frade menor capuchinho e atualmente estou morando no Chile. E a Gabi, como pessoa, para mim, é a pessoa mais amável que eu conheço, mais doce, generosa. É alguém que sempre pensa nos outros, sempre pensa o que é o melhor para o outro, mais do que para ela mesma. E é alguém que está o tempo inteiro disposta a se doar pelo outro, o tempo inteiro. De fazer mais pelo outro do que por si mesma. Como minha irmã, é um exemplo que eu segui toda a minha vida. O que ela fazia, eu fazia. E até hoje eu posso dizer que é um exemplo para mim de
personalidade, de paciência, muita paciência, de persistência naquilo que quer, naquilo que ama. E uma pessoa que com certeza me ajudou na minha vocação, ajudou no pensamento da minha vida, em tudo que eu sou hoje. E como religiosa, é alguém que se doa totalmente por aquilo que quer fazer. Se ela quer fazer, ela vai e faz. E coloca toda essa potência dela no âmbito da religião. E ela faz isso magistralmente. E sempre com sua devoção, sempre buscando a Deus, sempre querendo se doar mais pelo amor. Por isso, para mim, ela é uma pessoa que é realmente incrível e que merece tudo de bom. Ai, não acredito. Ô, padre. Que forte. Esse menino, pra mim, ele é 2 anos e pouquinho mais novo do que eu, mas ele é uma figura paterna pra mim impressionante, porque ele tem uma maturidade, ele tem uma sabedoria tão grande, que só Deus realmente poderia dar isso a ele. Ele é uma pessoa extraordinária, a pessoa mais linda que eu conheço, mais humilde, tem um coração mais imenso que poderia haver nessa terra, e eu tenho o privilégio de ser irmã dele, de ter podido conviver uma vida inteira com ele. Eu amo demais meu irmão. Nós somos uma família muito unida, eu, a minha mãe e meu irmão. Então, pra mim, saber que ele pensa isso de mim e eu tenho com muito carinho no meu coração, e realmente é uma pessoa que faz a diferença na minha vida. Então, sempre somos nós 3 contra o mundo e sempre será. Só que hoje ele é um pouquinho mais longe, né? Em missão no Chile. Mas é providencial, tudo é providência de Deus. Porque eu não poderia imaginar uma família mais perfeita para mim. Ai, muito obrigada. Maravilha, é muito lindo mesmo ver seu irmão falando, né, a respeito de você. E um freio hoje na igreja, né? A maior alegria da minha vida é poder participar dessa caminhada dele. Eu sei que não é fácil. Sim. Assim como para nós não é fácil, como leigos para o Senhor também não é fácil, como sacerdote. Mas poder ver esse crescimento, especialmente espiritualmente, dele, para mim é uma graça, é um presente de Deus realmente, poder ver uma vocação crescer dentro da minha casa e poder fazer parte dessa vocação também. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aí nós vemos, né, as raízes, né, tão profundas da tua vida e também da tua família, né? Sim, porque Pai. Deus permitir esse encontro teu com Ele e gerar também vocações, né? A tua vida, que é uma vocação, também da sua mãe e do seu irmão. Sim. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Continuando a falar a respeito da questão de ser modelo. Sim. E até chegar, qual o caminho que você fez até chegar a ter Miss Brasil? Nossa. Então, como foi esse caminho? E conciliando, claro, né? Sim. Aquilo que a gente sabe que este mundo, ele é muito suscetível às coisas ruins, né? De modelo, a exposição, você trouxe isso. Sim. E aí a fé vivida no meio de tudo isso? Olha, padre, foi bem difícil, assim, nessa caminhada não me perder. Porque, querendo ou não, nós somos guiados para esse caminho da superficialidade, onde o que importa é a sua altura, as suas medidas, a qualidade da sua pele, a cor do seu cabelo, é isso que importa. Tanto no meio como modelo, também como Miss. Apesar de no Miss haver essa questão do propósito, da parte social e tudo isso, mas também existe esse lado do superficial. E para mim foi realmente providencial ter a minha mãe comigo, sempre trabalhando comigo, zelando junto comigo, porque eu fui blindada de muitas coisas por Deus e também por Deus através dela. Então eu não me perdi nesse caminho por ter a minha mãe junto comigo. Inclusive é uma coisa que eu falo para todas as meninas ou jovens que chegam até mim e falam: Gabi, eu sou modelo, o que você poderia me dar de dica nesse caminho? Eu sempre falo: não se perca no caminho, não se perca de você, não se perca de Deus, e tenha sempre a sua mãe e o seu pai junto com você, eles são seus únicos amigos, que realmente vão querer o seu bem.
porque eu vivi isso. E a minha mãe, ela nunca abriu mão de estar comigo, de estar me assessorando, de estar me guiando e me mostrando que realmente eu posso estar ali, mas sem pertencer àquilo de fato. Então, mesmo havendo aquela superexposição, toda aquela questão, eu me preservei em todos os sentidos. Então, hoje eu sou realmente muito grata. E fui vivendo essa caminhada ali. Meu primeiro concurso de Miss foi aos 11 anos. Não ganhei nada, padre. Só medalha de participação, tadinha. Mas estava lá, firme e forte. Depois, aos 16 anos, eu participei da versão adolescente, que chama Miss Teen. E aí eu ganhei o Miss Teen Teresina, que é a minha cidade, Miss Teen Piauí, que é meu estado. Fui para o Miss Teen Brasil, venci, primeira piauiense a vencer o Miss Teen Brasil. E aí fui para o Mundial, representando o Brasil, fiquei entre as 12 finalistas. Então foi uma experiência muito marcante para mim. Foi lá nessa viagem também que eu aprendi a falar espanhol. Então é algo enriquecedor. Desde pequena ali, porque 15 anos para mim a gente ainda está descobrindo o mundo. Eu sempre falo para minha mãe, a idade do entendimento que eu realmente soube o que eu estava fazendo e com as consequências, entendendo as consequências que aquilo traria, foi só a partir dos meus 18 anos. Eu era uma criança ainda com 15 anos, mas mesmo assim, o lado social foi sempre muito despertado por conta do Miss, o lado de você ter um propósito, de não ser algo em vão, algo superficial, só pela beleza, porque um dia já foi isso o mundo Miss, mas hoje ele se tornou uma completude também nesse sentido da parte do intelectual, do social e de ser alguém, né, de ser um propósito de fato. Então a Miss tem que ter uma formação, toda aquela coisa. E foi despertado isso em mim, então eu criei aquele amor e queria mais. Eu queria participar do Miss Brasil de fato algum dia. E eu pude viver isso 2 vezes. Em 2021 eu participei e fiquei em 2º lugar, representando o Piauí. E depois voltei em 2025, que foi quando eu logrei ser Miss Universo Brasil 2025. E aí para o Miss Universo em novembro. Então foi uma caminhada árdua, de muitos estudos, de muita dedicação. E também nesse meio tempo estava fazendo a minha faculdade. E também estava vivendo o meu processo de conversão com Deus. Então, muitas coisas acontecendo, coisas de uma antiga Gabriela, que seria o Miss, que seria a modelagem, e de uma nova Gabriela, que seria a Gabriela, que estava entendendo que, de fato, era ser uma filha de Deus, uma católica. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita informação para uma moça ainda muito jovem compreender. Mas a vida é feita disso, de escolhas e de momentos. E a gente tem que estar ali, olhando para aquilo com os olhos de Deus, obviamente, para tomar as decisões corretas. E foi algo também que eu aprendi nesse processo. Sempre conversar com Deus e perguntar para Ele o que Ele gostaria à frente dessa possibilidade. E foi algo que eu fiz muito antes de decidir voltar para o Miss Brasil 2025. Quando que aconteceu esse processo de conversão mesmo? Para que você percebeu que precisava mudar, que precisava ser diferente? Foi realmente em 2020, padre. 2020 foi um ano muito marcante para mim nesse quesito, nesse sentido da minha conversão. Mas depois disso, que eu comecei esse processo, em 2021 eu me consagrei a Nossa Senhora. Final de 2021, depois de participar do Miss Brasil 2021, em novembro eu participei, em dezembro eu me consagrei a Nossa Senhora. E depois disso houve um chamado ao uso do Santo Véu, que também era uma prática que era muito frequente na igreja e tudo, e foi perdida no tempo, mas que eu, estudando a devoção, eu recebi o chamado, relutei muito em aceitá-lo, mas quando Deus chama não tem jeito, padre, o senhor sabe, a gente deixa, vai enrolando, faz igual Jonas, vai pra lá, vai pra cá, Deus bota até na barriga da baleia pra gente ter que voltar. Mas foi exatamente isso que eu vivi, essa paciência de Deus. E eu fui entendendo esse amor de pai, que sabe esperar, que espera o filho pródigo retornar com toda a paciência e o recebe com toda a alegria. Eu vivi esses momentos. Eu fui a ovelha perdida que foi resgatada por Deus, que Ele deixou as 99 para me resgatar. Então, a partir desse 2020 marcante de dezembro ali, que foi quando realmente eu fiz essa confissão, que foi um divisor de águas, eu comecei a escutar esse chamado de Deus e realmente levar a sério.
E depois do uso do Santo Véu também começou o chamado à modéstia. Sim. Tanto que foi algo muito difícil para mim voltar para o mundo Miss também nesse sentido. Sim. Porque teria que haver novamente essa exposição do corpo com a questão das roupas, mas também com o desfile de biquíni. Que é algo que as pessoas não entendem. Ah, mas uma moça que se diz católica desfilou de biquíni. Infelizmente eu não podia dizer não. Era uma fase, uma etapa importante. Eu sou obrigada a participar de todas essas etapas, que é o desfile de biquíni, o desfile de traje típico e o desfile de vestido de gala. Então, para eu estar ali e conseguir levar o testemunho para poder levar Nossa Senhora para o Miss Universo, infelizmente eu tive que fazer isso. E eu não me arrependo, no sentido de que, se eu não tivesse o feito, eu não poderia ter feito aquele momento, ter levado Nossa Senhora até o palco do Miss Universo. Já me confessei, pedi perdão, sei que é errado, e não o faço na minha vida. Mas para aquela situação eu precisei fazer. E foi algo que Deus me deu esse entendimento, né? Que apesar de ali estar exposto o meu corpo, algo que eu já fiz, lá anteriormente já deixei de fazer, mas era necessário para que ela pudesse estar lá. Então eu não abri mão de estar, viver aquele momento, apesar de ter sido difícil, de ter sido algo que eu chorei muito, pedindo para Deus, Senhor, por que eu ainda gosto do mundo Miss? Por que eu quero voltar? Se é algo que, de certa forma, vai me fazer errar em alguns momentos. Mesmo eu lutando contra isso. Eu lutei muito, padre. Eu tentei ao máximo possível usar roupas decentes, sem fendas, sem decotes. Eu fiz tudo o que eu podia. E Deus sabe disso, Deus sabe de como foi essa luta. E foi bem difícil para mim. Sim. Mas Ele foi me guiando, me dando sabedoria e me sustentando. E eu ia desistir nesse caminho. Várias vezes eu pensei em desistir, mas Ele não deixou. E hoje eu entendo o porquê. Se não fosse por aquele momento, se não fosse por aquela decisão, por aquele desfile, eu não teria a oportunidade de estar aqui hoje na Canção Nova, contando um pouco do meu testemunho. Então, tudo, o para quê de Deus é providencial. E hoje eu entendo a tranquilidade que Deus me deu para tomar a decisão de voltar para o Miss. Eu lembro de sempre rezar para Ele e pedir, Senhor, que se for uma decisão errada, nesse sentido, por essas questões, né, desse ambiente, que o Senhor possa tirar um bem desse mal. Então, eu acredito que Ele conseguiu tirar esse bem e hoje eu posso, através das minhas atitudes, como eu sempre falei que eu gostaria de, nas minhas atitudes, mostrar que eu sou católica, mostrar que eu estou decidida a estar com Deus, de realmente ser uma Miss com voz ativa, que fala sobre o que acredita, sobre os seus valores, sobre os seus princípios. Eu sinto que eu consigo fazer isso e eu estou fazendo isso, então eu posso realmente provar através das minhas atitudes que eu entendo o que é ser católica, entendo o que é errado e eu estarei ensinando e falando do que é o certo. Eu acho que esse é o nosso papel. Se a gente errou, mostrar para o outro. Eu errei, não cometa o mesmo erro que eu. Mas aqui eu também acertei, então use de exemplo. Nenhum dos santos foi perfeito. Eu, então, muito menos. Nós não somos. Mas é aí onde está a beleza. Porque também há beleza na imperfeição. Se nós somos perfeitos, nós não precisaríamos de Deus. Sim. Então, busquemos... A salvação aconteceu por isso. Exatamente por isso. Então, eu acho que Deus, Ele nos mostra e nos dá a oportunidade de nós estarmos em ambientes para realmente, se a gente errar, mostrar que não se deve fazer, mas também se acertar, mostrar que é o certo. Que maravilha. Maria Gabriela, a Gabi, nossa Miss Brasil, que está aqui conosco hoje, testemunhando a sua fé. Olha que maravilha. Quando é bom, passa tão rápido que a gente nem sente. Por isso, não saia daí. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o nosso Gente de Fé, hoje com a nossa Miss Brasil, a Maria Gabriela. Voltamos com o nosso Gente de Fé aqui na Canção Nova, hoje com esse testemunho belíssimo da nossa Miss Brasil, a Maria Gabriela, a Gabi. Que Deus a abençoe sempre mais. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, testemunhando sua fé. Amém. Eu agradeço sempre pelo convite, por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco, do pouquinho realmente que Deus tem feito na minha vida. É extraordinário falar sobre as coisas de Deus e é encantador poder realmente ver, porque às vezes a gente não vê. Sim. A gente tem que ver e proclamar a todo mundo, Deus fez maravilhas em minha vida.
Amém. Amém. Nós vamos acompanhar agora um VT Ai. dizendo que você já encaminhou seu testemunho para uma pessoa muito especial para nós na Igreja do Brasil, né? Sim. Vamos acompanhar. Frei, eu tenho 19 anos, como eu estava ansiosa para mandar meu testemunho. Eu tenho 19 anos e quase um ano eu não conseguia sentir a presença de Deus, apesar de estar em grupo de oração, fazendo a leitura da palavra, rezando o Santo Rosário todos os dias, sem falta, sentindo um desânimo para qualquer coisa relacionada a Deus. Eu não conseguia entender por quê, já que sempre tive uma relação muito próxima com Ele. Chegava a chorar de tanta angústia por não senti-lo presente, parecia impossível sair disso, mas sempre lembrava e mentalizava que o meu Deus é o Deus do impossível, e tinha um propósito em tudo isso, por isso jamais desisti de estar em sua presença. No decorrer desse período, minha mãe, meu anjo, apresentou você, Frei, e dias depois iria começar o retiro quaresmal. E mesmo desanimado, eu aceitei que era Deus pedindo para eu me mortificar. Eu abracei esse propósito. Já havia compreendido que estava em pecado mortal. Olha aqui, presta atenção. Eu já havia compreendido que eu estava em pecado mortal por não conseguir perdoar alguém que havia me magoado muito. Mas era tão difícil, Frei, tão difícil. O Senhor, em suas pregações, sempre citando a confissão e o quanto não podíamos estar em pecado mortal. Eu já estava semanas sem comungar por saber que eu estava em pecado mortal. Então, eu resolvi me confessar. E então veio o tão esperado dia que voltei a sentir a presença do meu Senhor. Agora, cada vez que comungo, é uma emoção sem tamanho. Eu não consigo mensurar o quão sou apaixonada por Deus, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Olha que maravilha. A gente, Frei Gilson, é uma bênção na nossa vida, não é? E foi realmente esse momento que eu comentei no início da nossa conversa, Padre, que foi difícil, foi muito difícil. Especialmente por ser algo tão interno e que às vezes a gente nem entende que é pecado. Uhum. É muito da minha personalidade guardar as coisas, me magoar e guardar para mim. Eu nunca consegui externalizar muito algumas coisas que realmente me machucavam. Eu sou muito de falar, eu amo falar, você já percebeu. Mas na hora de realmente resolver algumas coisas que eram necessárias ser resolvido, eu preferia guardar. E aquilo ia me consumindo, me maltratando. Até que nesse entendimento realmente dos 10 mandamentos, aprofundando realmente no que são os 10 mandamentos, você entende que quando você não perdoa alguém, é como se você matasse aquela pessoa no seu coração. Então você está ferindo um dos mandamentos do Senhor, que é não matar. E aí que eu fui entendendo que era o pecado mortal e que era muito além de você pegar uma arma e ferir alguém. E tem coisas que realmente se ferem na alma, não necessariamente são coisas físicas a serem feitas. E foi muito difícil. O perdão para mim é um dos pecados mais difíceis de eu conseguir tirar, porque é um processo. Não é só você dizer, eu tive gula, comi demais hoje, amanhã eu não como, ponto. Ai, nossa, eu não podia ter comido chocolate, quebrei o jejum, amanhã eu não como. Mas do perdão não é assim, porque é algo que te fere profundamente na alma. Então foi muito difícil esse processo, mas eu não desisti, e o importante é não desistir. Deus foi me dando força, foi me conduzindo e, nossa, eu sou muito grata pela vida do Frei Gilson. Ele, acho que todos nós somos, porque ele realmente faz aquilo que ele prega. Ele é um padre que realmente se dedica, que é um exemplo. Inclusive, em 2021, isso é uma coisa que ninguém sabe, padre. Em 2021, vou revelar. Em 2021, quando eu fiz a minha inscrição para o Miss Brasil, a gente tinha que colocar, né, dentre diversas perguntas que a gente tinha que responder, uma era... em quem você se inspira, uma pessoa desta terra que você se inspira. E eu pensei, nossa, eu poderia colocar o nome de filósofos, botar o nome de sociólogos, teólogos, nome de mulheres marcantes, que é geralmente o que as missas fazem para ter aquele discurso forte. Eu coloquei o Frei Gilson, gente, vocês não acreditam. Eu vou achar esse documento para comprovar isso, mas eu realmente coloquei alguém que me inspirava naquele momento. Porque o que é que faz a diferença
na nossa vida, quando a gente consegue realmente ser esse instrumento de Deus na vida do outro. Então, da mesma forma que o Frei Gilson foi instrumento de Deus na minha vida, e sim, eu me inspiro nele, porque eu sei que ele se inspira em Jesus, ele segue o próprio Deus, então é inevitável que ele esteja imitando a Cristo. Então, da mesma forma que ele o faz, hoje eu tento fazer com essa oportunidade que Deus tem me dado de falar, de estar ali em ambientes católicos e realmente ser essa pessoa que é vista pelos outros. Eu busco ser esse exemplo, essa inspiração que o Frei Gilson foi para mim, como Jesus é para mim, como Maria é para mim. E essa é a nossa missão, receber a graça e repassar a graça. Então, estou tentando, dando tudo de mim para agradar a Deus e poder ser esse instrumento dele, assim como o Senhor é e como o Frei Gilson é nas nossas vidas. Amém. Bendito seja Deus, né? Você falando a respeito do perdão, e é algo tão fundamental, né? Que somos chamados, porque alguém que não perdoa é porque não ama e não consegue transcender e ir além, né? Exato, Padre. E essa é a marca de Deus, né? De Jesus, o amor, que cura, que liberta, que converte, que transforma a vida e transforma a nossa vida sempre, né? Ô Maria, você viu como um propósito de Deus a vitória em ser Miss Brasil? Eu vi de fato. Eu realmente sou feliz e completa com tudo o que aconteceu. Deus, ele me permitiu, me deu essa oportunidade. Eu questionei a ele se eu deveria aceitar esse retorno ao mundo Miss. No meu coração, eu senti uma paz e para mim isso é uma resposta de Deus. Então eu disse sim. E eu tentei, em todos os momentos, ser exatamente como eu estava vivendo naquele momento. É claro que algumas coisas externas eu não consegui, porque era inevitável. Mas tudo que era internamente e em discursos que eu pude falar sobre a minha fé, sobre o que eu acreditava, eu fiz tudo o que eu podia. E realmente eu recebo muitas mensagens de diversas pessoas do Brasil inteiro, até de fora do país, que para mim é impressionante, sobre esse contato com Deus através de coisas que eu falei. E eu falo, nossa, Senhor, realmente o Senhor quis me dar essa voz por algum motivo e eu não quero decepcioná-lo. O fato de ter escolhido o traje de Nossa Senhora foi algo também que eu entendo como permissão divina, como sabedoria, como dom, que foi algo que sim, foi uma ideia minha, mas não foi ideia minha, foi do próprio Espírito Santo e de Nossa Senhora. E eu disse sim. E hoje eu vejo tudo que Deus tem feito na minha vida através desse sim e a partir deste desfile. E eu acredito que Deus não me levou até lá em vão. Me levar até a Tailândia, um país que é 99% budista, levar a Igreja Católica, um dos maiores símbolos que nós temos, que é Nossa Senhora, e para o Brasil o título de Nossa Senhora Aparecida, realmente só sendo uma vontade de Deus para tudo isso dar certo e acontecer realmente de ter dado tudo certo com o traje ser perfeito, o bordado de cima a baixo. Como você discerniu? E o medo de estar naquele meio, vestida de Nossa Senhora, a aceitação, a negação? Padre, eu posso ser muito sincera, Sim. Eu não tive medo em nenhum momento. É impressionante, porque realmente eu sou aquela pessoa, e a Silvia sabe, que eu penso 1 milhão de vezes antes, eu sou ansiosa. Então eu penso, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer aquilo, vai acontecer aquilo, a Silvia sabe. Eu sou muito temerosa, até porque, como eu falei, quando eu comecei a ter o entendimento das consequências que as minhas atitudes têm, eu passei a pensar 1 milhão de vezes mais antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa, antes de tomar uma atitude. E com essa decisão não houve isso. Houve apenas o entendimento de Deus, o sim, e começou a ser feito, e eu fui, e foi isso, foi lindo. Foi lindo isso porque... geralmente é uma característica das coisas de Deus. Pra né? você ver. Passou pela coletoria de impostos, viu Levi, vem, segue. E ele? Imediatamente. Não pensa 2 vezes. Sim. Isso aconteceu, eu vi muito isso na Silvia, porque nós viemos do Piauí para São Paulo. Assim, foi assim, questão de 3 meses, a gente encerrou a escola, trancou um apartamento, vendeu um carro e veio embora para São Paulo, sem ter para onde ir. Ela com 2 filhos menores de idade, pequenos. Se fosse só ela, era uma coisa. Mas assim,
a vontade de Deus e a certeza de Deus para isso foi tão grande que ela não questionou. Ela pegou os 2 filhos pequenos, sem ter para onde ir em São Paulo, e veio. Porque Deus tinha pressa com meu irmão. A gente achava que era comigo, né, Silvia? Mas era com meu irmão, e é impressionante isso. E hoje o chamado também vem para ela, também vem para mim, e é impressionante como Deus tem pressa e como Ele nos dá a certeza quando a gente tem que fazer alguma coisa. E foi exatamente isso que eu senti, Padre. Eu não tive medo, graças a Deus, mas foi um compilado de muitas coisas que foram acontecendo, que o estilista também aceitou, não questionou. E a equipe dele, são diversas pessoas que trabalham no ateliê do Mário César, e literalmente todos se apaixonaram por aquele projeto, por aquela proposta. E tantas histórias que foram sendo contadas para mim, para a Silvia nesse processo, e que a gente fala, meu Deus, só pode ser coisa de Deus, porque foi muito perfeito. E houve uma mudança de organização, que existem dono, o Miss Brasil tem um dono, né? Sim. Eu assumi, fui tornada Miss Brasil, recebi o título de Miss Brasil com um dono, e no meio do processo, ali já no finalzinho, faltando 2 meses para o Miss Universo, veio outro dono. E mesmo assim, eles também aceitaram. Então foi algo que você vê que foi providência divina. Porque geralmente eles querem dar opinião, não acho tão bom essa ideia, vamos fazer essa outra ideia e tudo. E foi providencial, foi lindo. E foi Deus em todos os momentos. Os outros vestidos, vamos conversar, vamos falar sobre isso. Mas o traje foi sem questionamentos. E você vê o agir de Deus em tudo. Porque também o Miss Universo não falou nada sobre... Porque geralmente a gente não pode falar sobre questões políticas e religiosas. Uhum. Mas esse ano deu tudo certo. Pra você ver, Deus agiu em cada detalhe, Padre. Coisa. Cada detalhe. Vamos acompanhar um pouquinho Vamos. disso? Olha só como você falou, né? Que foi providência de Deus Foi mesmo, providência né? divina, Padre. O que é que você sentia nessa hora? Eu só sentia gratidão por ter conseguido chegar até lá. Porque foi uma caminhada muito difícil. Eu, por diversas vezes, pensei realmente em desistir. Mas é algo que eu falava sempre para a Silvia. Silvia, eu amo ser Miss, mas o que me sustenta ainda aqui é esse traje de Nossa Senhora. E eu não sabia explicar o porquê. Mas a vontade de levar esse traje. A vontade de viver aquele momento, de agradecer. E como a Silvia falava para mim, Gabriela, a gente não vai desistir. Você vai honrar Deus e a Nossa Senhora naquele palco. E eu falava, então vamos até o fim, mas assim, em esgotamento, Padre. Foi providência divina chegar até lá. Então, esse meu desfile foi realmente de agradecimento. Por tudo, por ela e por ter conseguido chegar lá, ter dado conta do recado realmente, porque é uma missão muito difícil ser Miss. Sim. Muito mesmo. Já houve muito apoio, hoje não tanto. Não tem tanta visibilidade como um dia já houve. Todo mundo assistiu o Miss Universo, era como assistir a Copa do Mundo. Sim. Mas hoje a gente realmente luta por esse espaço. E chegar até lá, conseguir ir até o fim. Foram 20 dias de confinamento. A gente fica num hotel, todas as candidatas, são 130 candidatas, esse ano foram 130. 20 dias de confinamento. Confinadas realmente. A gente não tem acesso a equipe, a coordenadores, a nada. Maquiagem e cabelo somos nós que fazemos, tudo somos nós que fazemos, Padre. Sério? Sério. Se tivesse toda uma equipe que... Só ali na preliminar, na final, que eles fazem um retoque, mas a maquiagem e cabelo, tudo somos nós. O que mais? E também tudo nós nos arrumamos, tudo somos nós que fazemos, produção de vídeos, conteúdos, tudo somos nós, Misses, que fazemos. Então, a gente vive um intensivo de uma experiência de Miss, representando o nosso país em um país que eu nunca fui na vida. A Tailândia foi minha primeira experiência. Então, comida diferente, cultura diferente, você tem que respeitar a religião, os atos, as atitudes, tudo. Então, realmente foi uma experiência muito enriquecedora para mim. E aí, de novo, é onde eu falo, o fato da comunicação ter entrado no meu caminho e ter aprendido a me comunicar. E lá eu tive que me comunicar em outros idiomas, o inglês, o espanhol. Então, tudo que aconteceu na minha vida, cada uma das permissões que Deus me deu, foi para fazer com que eu pudesse fazer o que eu tinha que fazer lá. Para conseguir chegar até o final e
e poder levar a Nossa Senhora. Então, assim, eu sou tão grata a Deus, Padre, o senhor não faz ideia. E eu agradeço por ter sido escolhida para viver esse momento, porque ele poderia ter escolhido qualquer Miss Brasil. Sim. Mas ele escolheu a mim. Você foi a escolhida. Meu Deus do céu. Nesse tempo. Que missão. Porque são mais de 70 anos de história de Miss Brasil. Sim. De Miss Universo. E hoje de poder dizer, eu sou Miss Universo Brasil, é algo que realmente... Eu não gosto de falar da palavra orgulho, né? Porque, afinal de contas, não é algo positivo, mas eu sou muito feliz de poder ter meu nome escrito na história e, mais ainda, meu nome associado à Nossa Senhora Aparecida. Sou muito feliz. E você foi falando, eu fui lembrando do seu nome mesmo, né? Maria Gabriela. Maria Gabriela. E aquilo que nós tanto rezamos e pedimos, né? Que Maria vá à frente, passe à frente. Passe à frente. E você foi contando todo o processo, não tem como não dizer que Nossa Senhora passou à frente mesmo. Ela passou. Preparando todas as coisas. Sim. É impressionante como realmente a gente aceita o chamado de Deus, aceita o chamado de Nossa Senhora e eles vão nos pedindo coisas. Eu sempre falo assim, vão nos pedindo devoções, vão nos pedindo orações, vão nos pedindo entregas, atitudes. E aí você vai vendo a responsabilidade de você ser uma pessoa de fé, ser católica. Porque são missões árduas, são missões grandes, são missões evangelizadoras, são missões que cuidam de almas. Então ali eu não estava cuidando só da minha alma, eu não estava só falando de Nossa Senhora. Eu estava conversando com almas, sem falar uma palavra. E assim, eu acho que o Senhor, mais do que ninguém sendo um sacerdote, sabe que a sua missão é cuidar de almas, é ser pai de almas. Então, é muito difícil você realmente aceitar e fazer de tudo para cumprir com maestria essa missão tão difícil que Deus nos dá. Sim. Mas seguimos firmes, né, Padre? Graças a Deus. Você falava agora de renúncias, né? A gente teve recentemente o Carnaval, nosso Brasil, e eu fico pensando, você como Miss, como destaque nesse meio todo, quantas propostas. E aí, de fato, você assumir a tua fé, aquilo que a igreja pede, como que você faz isso? Nossa, Padre, aí é onde eu falo, não tem como fugir mais. Acho que chegou um ponto agora da minha vida que não dá para dizer não. Não dá para, mas e se eu for por aqui ou talvez por aqui, Deus vai ter paciência. Não. Eu acho que chegou realmente um momento em que eu já falei, gritei para o universo inteiro a minha fé. Então, eu tenho que ser coerente com isso. Até pela responsabilidade, como eu falei, que Deus me deu através desse ato. Então, hoje, eu tenho pessoas que me seguem, que falam que me admiram, que realmente veem no meu testemunho atitudes em que elas viram que é possível seguir a Deus, mesmo estando no mundo, digamos assim. Estamos, claro, vivendo no mundo, mas não sendo do mundo. Mas realmente ver que alguém consegue, como eu vejo que o Frei Gilson consegue, as irmãs do Instituto Hesed conseguem, eu também consigo. E aí a gente vai tentando. Mas realmente são muitos convites, são muitas situações em que realmente eu poderia escolher visibilidade, poderia escolher estar em outros ambientes, mas não tem mais como dizer não. Não tem mais. E foi, assim, algo inegociável, né? Porque quem cuida da minha carreira sempre foi a Silvia. Eu falei para ela, Silvinha, sua mãe querida, você já sabe, o caminho é esse agora e Deus está nos abrindo muitas portas nesse âmbito que para mim me torna muito feliz. Por exemplo, estar hoje aqui conversando com o senhor, Padre, para mim é um agir de Deus e eu jamais diria não para isso. Eu prefiro estar aqui, eu prefiro o paraíso, como se diz, e eu realmente quero viver a minha fé, quero falar sobre a minha fé, eu quero agir como eu vejo pessoas que buscam a santidade agindo. Então, é isso que eu quero. O meu sim foi dado e eu não voltarei atrás do meu sim. Que maravilha. Para nós é uma honra, quero dizer mesmo que é uma honra. Imagina. Para a Canção Nova estar recebendo o seu testemunho para todo o nosso Brasil, para o mundo, porque nós vamos além Brasil. E é isso que nós queremos, né? Levar a todos que conheçam como o teu testemunho para poder serem fortalecidos na fé. Eu vejo quantas pessoas estão nesse meio que Deus pediu para que você também esteja para levar a palavra. Sim. E que são pessoas que às vezes não sabem como. Então eu vejo você como uma inspiração
para muitos que estão nesse meio, que não sabem usar desse meio e que hoje Deus suscita pela tua vida para que eles sejam encorajados e que também deem o testemunho de fé. E hoje eu espero que o meu testemunho possa agir na vida das pessoas como Deus foi maravilhoso comigo, que Ele também possa agir assim na vida das pessoas por sua determinada decisão. Amém. Tem que ser uma determinada decisão. Amém. Você faz parte hoje, é embaixadora das Mães da Sé. Que projeto é esse? Nossa, padre, é um projeto bem interessante que ainda não tem a visibilidade que seria necessário. São as nossas mães que buscam por seus filhos desaparecidos. Elas se reúnem uma vez ao mês na Praça da Sé, um local tão marcante para quem vem em São Paulo. Todo mundo quer conhecer a Praça da Sé e a Catedral da Sé. Então, bem ali na escadaria, elas se reúnem, colocam as fotos dos seus entes queridos, dos seus filhos, parentes, e buscam o olhar das pessoas para a dor dessas mães, para elas. Porque muitas vezes elas são esquecidas pela justiça do país, não tem tantas leis voltadas para o caso dos desaparecidos. Então, o que nós buscamos na ONG é realmente ter essa visibilidade, buscar que a voz delas sejam ouvidas e que realmente atitudes possam ser tomadas, mais políticas públicas que envolvam a questão dos desaparecidos e também algo que seja feito a mais para encontrar essas pessoas. Porque enquanto não há uma resposta que seja de um óbito ou de que alguém foi encontrado ou que não foi encontrado ainda, enquanto não houver uma resposta, haverão choros, haverá desespero, haverá dor. Então, o que elas pedem é esse olhar de todos nós e também da justiça do nosso país. É uma dor muito doída, padre. Eu acho que você ter um filho, e isso a Silvia sempre sente muito quando a gente vai lá. Eu não sou mãe ainda, mas uma das grandes alegrias para mim seria ser mãe um dia. Eu acho que eu não sei o que Deus quer de mim, Deus todo o meu discernimento vocacional, mas se Ele escolher que eu seja mãe, eu serei uma pessoa muito feliz, porque eu não vejo... Aliás, existem muitas vocações lindas, mas a maternidade, você fazer parte do projeto de Deus, de trazer uma vida a esse mundo, é muito sublime para ser ignorado, para ser colocado como algo normal. Sim. Mas, assim, eu não consigo imaginar a dor de uma mãe que tem um filho com tanto amor, cuida, zela, e por um acaso ou por uma maldade, acaba seu filho, sua filha sendo levada e ela não sabe para onde, não sabe se comeu, se dormiu, se está vivo, como que está. Então, é muito necessário que os nossos olhos sejam voltados para essa pauta social, mas também para tantas outras. E foi algo que o Mundo Miss despertou muito em mim, olhar para o próximo. E além, claro, da minha mãe e também do meu pai, quando vivo, sempre foi algo que foi muito exercitado em mim. E hoje eu tenho essa missão de ser embaixadora das Mães da Sé, aonde eu vou poder falar dessa dor delas, mas eu realmente espero que atitudes concretas possam ser tomadas e que todas essas pessoas possam ser encontradas, porque a gente não está falando de um objeto, a gente está falando de vidas e de mães que sofrem e que merecem reencontrar os seus filhos, os seus parentes e possam dar esse abraço mais uma vez, porque realmente é uma dor que ecoa no silêncio. Sim. Ela já nem tem mais lágrimas para chorar. Então, a nossa missão é disseminar essas fotos, esse projeto, para que pessoas possam ser encontradas e dores possam ser sanadas. Amém. Amém. Trabalho belíssimo. Deus te abençoe. Amém, Padre. E que frutos sejam colhidos a partir desse trabalho, que com certeza Deus age muito através de vocês, tá bem? Amém. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Padre. Deus te fortaleça na sua fé, na sua perseverança. Amém. Que Ele te leve muito, muito mais longe para levar a palavra dele, para levar o amor à Nossa Senhora também, viu, Maria Gabriela? Padre. Deus que te abençoe. alegria. Obrigado. A Canção Nova agradece. Eu que agradeço pelo convite. Convido todos vocês a acompanharem a Canção Nova sempre, mas também a ser esse instrumento de Deus na vida das pessoas. Esse foi o chamado que eu recebi, mas Deus também tem esse chamado para você, na sua vocação, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. Seja intercessor,
seja um agente de Deus na sociedade e leve pessoas para Deus. Leve. Ele fica muito feliz. Obrigada, Deus te Padre. abençoe. Amém. Obrigado a você que esteve conosco nesse programa Gente de Fé. Continue em sintonia na nossa programação na TV Canção Nova. Acompanhe também este programa nas nossas plataformas digitais. Até o próximo, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém.